Graça e paz, irmãos. Estamos dando início em mais um podcast, Europa na Graça. Estamos aqui, eu, o Dan, o Jorge, e o nosso convidado de hoje é o pastor e psicanalista Jeremias Filho, que ele é pastor ali na cidade de Cheltenham, da ADM Cheltenham, ministério abençoado por Deus. Deus tem operado grandes coisas através da vida do pastor Jeremias, ali na cidade de Cheltenham e no Reino Unido. E hoje nós vamos ter a alegria de recebê-lo. Seja bem-vindo, pastor Jeremias, Jorge. Olha, é um prazer, boa noite a todos que ouvirão, passarão bem por esse podcast tão abençoado. Eu já quero de imediato parabenizar, o Jorge e o Dan por essa iniciativa, e eu vejo que a Europa realmente precisa ser derramada, o título desse podcast, muita graça sobre a Europa. Amém. E eu creio assim em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Pastor, alegria tê-lo aqui conosco. Foi satisfação o Dan me falar que o senhor aceitou o convite, de estar aqui, e com certeza nós cremos que vai ser um momento edificante para nós e para os nossos ouvintes. Eu creio. Então, nós vamos dar início às nossas perguntas, vai ser um bate-papo. Nós vamos estar aqui entre eu e Dan, nós vamos estar revezando nas perguntas aí, e com certeza vai ser um grande momento para nós. Eu queria saber, pastor, já que o pastor já mora aqui há algum tempo, mas nós gostaríamos de saber como é que foi a conversão do pastor, como tudo se deu início à sua vida na presença do Senhor. Amém, amém. Olha, eu praticamente eu nasci no lar cristão. O meu pai, quando se converteu, eu tinha mais ou menos 2 anos de idade, era um bebê ainda. E o meu pai, ele foi obreiro na casa do Senhor por 50 anos. Eu venho de uma família de pastores, de levitas, não é? E então, assim, praticamente eu nasci no lar cristão. Porém, teve um tempo da minha vida que eu me desviei. Eu me desviei, uma tristeza muito grande, e fiquei longe do Senhor um bom tempo. Mas como Deus tinha um propósito na minha vida, Ele não me chamou de volta. Ele me tomou pela mão e disse, venha. Glória a Deus. E eu voltei para o Senhor com a intenção de ser muito melhor que antes. Eu fiz um tratado com o meu Senhor quando eu retornei para os braços do Pai. Eu disse, Senhor, eu quero voltar para Ti, mas para ser um cristão de verdade. Para ser alguém que eu possa honrar o Teu nome por onde eu passar. A minha conversão foi exatamente ali, nesse retorno. Porque você pode acreditar que hoje em dia, eu nasci num lar cristão, mas eu não sei se você já ouviu esse texto de pessoas dizerem que filho de crente, crentinho é, e não é não. Não. Filho de pastor, pastorzinho é, não é não. Eu acho que todo mundo precisa passar pela experiência de ter um momento real com Deus. É basicamente isso. Então, a minha conversão foi exatamente quando eu retornei para os braços do Pai, porque até então eu era um filho de um crente. Muito bom. E aí, no caso, quando o senhor se converteu, o senhor já estava casado? Ainda não? Não, na realidade, assim, eu fiz uma comparação, mas assim, eu desde que da minha infância, criado na igreja com os meus pais, antes de me afastar, eu sempre fui muito ativo na igreja. Eu era alguém que eu cantava no coral, até de adulto, porque me colocaram para cantar, por causa da voz. Eu era muito ativo, nos cultos, nos lares. Eu participava da igreja. Eu disse da conversão responsável que eu tive foi quando eu retornei para o Senhor. Mas eu sempre mantive uma vida cristã desde criança. Agora, essa minha conversão, eu entendo assim, foi quando eu compreendi o que eu havia feito de errado, abandonar a casa do meu pai. No dia do meu retorno, eu considero a minha conversão assim. Eu ainda era solteiro ainda. E Deus me resgatou de volta. Glória a Deus. Aí vieram a esposa, os filhos. Isso. Eu morava no Brasil, aonde no Brasil lá? Vitória da Conquista, na Bahia. Terra boa. A minha cidade é conhecida como a Londres do Brasil, porque é uma cidade fria na Bahia, Ela fica 927 metros acima do nível do mar. É uma cidade que tem uma brisa bacana, apesar de ser Bahia.
E a história da minha esposa é uma coisa interessante. Eu conheci a minha esposa quando ela tinha 15 anos de idade. E nessa época eu ainda estava afastado dos caminhos do Senhor, né? E interessante que... Só que eu nunca perdi esse temor do meu Deus, a verdade é essa. A semente que havia sido plantada no meu coração, ela ainda pulsava, né? Para não morrer e germinar novamente. Então, quando eu conheci minha esposa tinha 15 anos de idade e ela mudou-se para a minha cidade, onde eu moro. E a vizinha estava iniciando a minha esposa no centro espírita. E aí, quando eu a conheci, ela me falou, e aquilo, eu fui tomado de uma autoridade mesmo, desviado. Santo, você não vai lá mais não. Você não vai lá mais não, que aquilo ali não é de Deus, não. Vamos deixar de lado. E nesse dia tinha uma reunião deles. E aí eu convidei ela, saímos para jantar ali, né, um lanche, e aí não permiti que ela fosse. E aí eu falei de Jesus para ela. Falei de Jesus para ela, e no dia seguinte peguei o meu pai e falei, meu pai, vamos lá, né, me dá uma força aí, vamos falar de Jesus para aquele povo. E para a honra e glória do nome do meu Senhor, eu fui usado por Jesus para ministrar no coração da minha esposa. Hoje, não só ela, como as irmãs, né? Alguns dos irmãos, a mãe falecida, mas morreu porque o Senhor recolheu para a glória, já cristã, diaconisa. Então eu creio assim que desde o início Deus tinha um propósito na minha vida de pregar o evangelho. Amém, glória a Deus. Que bom, né? Que testemunho maravilhoso. Maravilha. Então o senhor casado, com filhos? Olha, eu anteontem, dia 16, aliás, eu completei 46 anos de casamento. Para a honra e glória do meu Deus. E tenho um filho, né, chama Ademar, 45, a Poliana, que é missionária. E então assim, Deus nos honrou nessa terra, porque eu vim sozinho, né? 10 meses depois minha esposa veio e depois vieram os filhos. Meu filho casou também aqui e estão todos felizes para a honra e glória do nosso Senhor. Ah, graças a Deus, glória a Jesus. É isso aí. E aí, então, o senhor fez a transição, né, do Brasil Sim. aqui para a Inglaterra, né? Então, assim, foi uma decisão difícil, como é que foi essa decisão? O pastor, na realidade, não tinha o ministério lá no Brasil, né? Não. Aí depois, se o pastor, então, quiser falar um pouquinho como é que foi a sua chegada aqui no Reino Unido e esse início, esse chamado que o senhor teve, que recebeu do Senhor com relação ao seu ministério. É muito interessante a maneira que Deus usou. Eu falo que Deus sempre, diz a palavra, que ele é um Deus de multiforme graça. E Deus, ele costuma chamar a gente com muito amor, uma voz branda, e a gente endurece o coração. Eu entendo que Deus pensa assim, olha, eu acho que ele não está entendendo a minha linguagem e eu vou mudar. E aí ele acrescenta, não é, aquela severidade no chamado. E eu perdi tudo no Brasil. Economicamente, eu estava quebrado, né, na palavra português, bem popular. E eu não vim para a Inglaterra, eu não era pastor na Inglaterra, no Brasil. Eu frequentava a igreja, né, eu já era uma pessoa bem ativa, porém me afastei. E quando vim para cá, Deus me trouxe para me tratar. Eu achei que eu vinha para ganhar dinheiro, sabe? E eu achei que com um ano eu ganhava dinheiro. Aqui há 23 anos atrás, eu achei que com um ano eu ficava rico e voltava. E aí, com 10 meses, eu disse com a minha esposa, minha filha, pega aí um trem aí, vem para cá, porque eu não consigo nem ter dinheiro para voltar. E ela veio, Deus preparou tudo. Depois de 2 anos, meu filho trabalhava na IBM do Brasil. A IBM, inclusive, o sistema de telefonia da Espanha foi ele que criou na época, e ele ganhou um ano de ou América ou Europa para passar um ano por conta da empresa. Nós estávamos aqui, ele veio para cá. E aí trouxe a minha filha, que na época estava lá. Bom, nesse meio tempo, meu papai adoece, tá? Aí no Brasil. E eu vou para o Brasil, uma semana depois, eu não consegui ver, ele faleceu antes. E ele foi um homem que eu sei que ele orou muito por mim. O meu pai, ele não pregava para mim, ele disse, você conhece a verdade. E ele orava muito por mim. E eu, no túmulo dele, ali, eu fiz um propósito com Deus. Falei, Deus, eu volto para a Inglaterra hoje, não é? Mas eu quero, como eu falei para vocês, eu quero mudança de vida, eu preciso de força, Senhor. Eu não consigo. Eu tenho vivido num lamaçal de pecado, eu tenho sido fraco, eu tenho rejeitado o que a palavra me coloca para viver.
Então, eu me debrucei diante de Deus como um necessitado, um carente, de verdade. E Deus me ouviu de uma forma tão grande que hoje, eu não sei se vocês já, talvez o Dan já ouviu, eu não sei, mas por onde eu passo ministrando, eu digo que hoje eu sou o homem mais feliz do mundo. Porque Deus realmente me transformou. Aí eu vim para cá, minha filha, quem sabe um outro podcast nós podemos falar dela, entendeu? Teve uma transformação de vida, o Dan sabe mais ou menos da história, uma transformação de vida. Minha filha viveu 16 anos no homossexualismo e Deus a libertou, não é? Trouxe ela de volta para mim, não só como uma mulher, não é? Porque Satanás mentia para ela, dizendo que ela era um homem. E Deus mudou a vida dela num todo. Deus me devolveu não só minha filha mulher, mas Ele devolveu minha filha mulher e uma missionária que prega o evangelho por todos os lugares que passa. Glória a Deus. Então, a minha vida, Jorge e Dan, a minha vida, a minha casa é um palco de milagres. A minha vida é um palco, ela é realmente um palco de milagres. Deus já fez coisas grandiosas que sabe, se você não ouvir de uma fonte verdadeira, seria incapaz de você acreditar. E eu sou grato ao Senhor por causa disso. Glória a Deus. E é interessante, né, igual o senhor falou, que o seu pai, o senhor foi criado no Evangelho, mas o seu pai não pregava para você, né? Porque a semente já tinha sido plantada lá, né? Ele só te lembrava, né? Só regava a semente, né? Meu filho, lembra. E o senhor comentou igual o senhor comentou a respeito de não ter conseguido ver ele, né? Assim que ele estava enfermo. Aí introduz a gente numa outra questão. Quais são os maiores desafios de adaptação que o senhor já enfrentou aqui, de estar imigrando, né? Igual, pelo que eu entendi aí, foi a primeira vez que o senhor saiu do Brasil, né? Qual foi os grandes desafios que o senhor passou nesse período de imigração, né? Olha, essa mudança? Na realidade, eu acredito que os grandes desafios que o imigrante ele encontra, a primeira coisa é o idioma, né? O idioma, não sei vocês, talvez vocês já chegaram falando inglês, eu falava hi e falava errado. Então, assim, o grande desafio, e ele não foi, não, ele continua sendo. Ele continua sendo, porque são desafios culturais. Não só o idioma, né? Também a culinária, para mim, foi difícil de me acostumar. Apesar que hoje nós temos mercado com produtos brasileiros e tudo mais, ficou tudo mais fácil. Mas esse frio também, não estava acostumado, vindo da Bahia, né? Então ficou muito difícil, muito difícil. Mas eu enfrentei essa questão, e eu vi que vocês colocaram aqui também sobre isso, sobre a questão não do racismo, né? Querendo ou não, nós enfrentamos isso discretamente, mas nós enfrentamos também um certo racismo por conta do povo do Reino Unido. Mas eu não me deixei também, eu não fiquei doente por causa disso. Eu aprendi, né, que a gente tendo um Deus vivo em nossa vida, a gente consegue tudo. Glória a Deus, muito bom. E, então, assim, com relação aos desafios que o pastor enfrentou, na época, então, se o senhor veio para cá, o senhor não estava ainda como pastor, aí voltou para ver o pai, né? Aí retornou novamente. Sim. Aí quando o senhor já retornou para Cheltenham? Isso. E na realidade eu morei em Oxford durante 14 anos. Uhum. Os meus primeiros 14 anos foi em Oxford. E é tanto que eu fui membro e obreiro da igreja ADVN, do pastor Gesiel, em Oxford, por 10 anos. Colaborei, né, com aquele ministério com muito afinco, com muito amor. Então foi nesse período que, quando eu voltei do Brasil, que eu decidi ir para a igreja lá de Oxford, que eu decidi mudar de vida, né, aceitar o convite do Senhor de uma forma amigável, que ele me pegou e me deu uma sacudida assim, né? Então, eu fui fazer o que eu devia ter feito muito antes. Eu fui para o seminário. Eu fiz 5 anos e meio aqui em Londres, todos os finais de semana indo para Londres para ter aula presencial, e às vezes aula online na semana. E foram 5 anos e meio de seminário. Pastor, era em português ou em inglês? Não, português. Em português, né? Nós fizemos a FATAD, ela tirou um núcleo aqui, através, não sei se você já ouviu falar, do pastor Pedro Rosa de Oliveira, entendeu? O Pedro Rosa, ele é inclusive o presidente da convenção da CONAMAD
das Assembleias de Deus Madureira aqui na Europa. Ok. E aí, assim, foi bem recente, né? Provavelmente aí uns 10, 15 anos atrás que o pastor passou por esse... Há 15 anos atrás. Não, na realidade, sim, de 15 anos, em 2013, de consagrado eu tenho 12 anos, né? 12 anos. Então, é isso aí, 20 e poucos anos que eu comecei nessa lida aí. Foi muito bom, porque assim, foi um tempo onde eu decidi por completo. Eu tinha muita dúvida na minha vida. E no dia que eu tomei a decisão de ir para a vida com o Senhor, mergulhar de cabeça, eu não tive mais nenhuma dificuldade. Eu não tinha mais cansaço de ir para Londres, trabalhar a semana toda, ir para Londres para aula. Eu tinha prazer de entrar numa sala de aula 9 horas da manhã e sair 5 da tarde, entendeu? Então, assim, foi maravilhoso. E com isso, aí eu, na igreja, meu pastor me acompanhando, né, e trabalhando na obra, aí eu fui elevado a diácono, né, fiquei como diácono um tempo, fui ao presbitério, me consagraram a evangelista, e aí, em 2013, parece que me consagraram a pastor. Então, eu passei por todos os degraus que a igreja pede, né, que passemos para conhecer no total a igreja, né? E Deus me colocou um dia aí para poder estar guiando um povo para o céu. E confirmou o ministério da palavra, né? Palavra meu irmão, boa, sinal. Uma coisa interessante é assim, pastor, eu estava numa igreja em Oxford, muito tempo, e muito bem amado. E aí, só que eu comecei a sentir um desejo muito grande, porque assim, é uma igreja pequena, né, como as igrejas da Inglaterra, são igrejas bem menores que no Brasil, por exemplo, 4, 5 pastores, então todos ali, Deus dá alguma coisa para ministrar, e Deus estava me enchendo, e eu falei, Senhor, mas aonde? Eu não tenho uma oportunidade aqui, eu preciso falar do teu amor. E aquilo ardia no meu peito, e um dia, eu orando a Deus, Deus colocou no meu coração, para eu implantar uma igreja, implantar um trabalho. Só que aí eu disse, olha, Senhor, me leva para um lugar onde não tem uma igreja brasileira. Porque eu não queria, Jorge, irmão Dan, eu não queria de forma nenhuma abrir uma igreja em Oxford, da qual eu tive convite de ministérios do Brasil, para que eu abrisse em Oxford, já está lá há 14 anos, e eles, não, nós entramos com tudo e você com o povo. E eu disse, não, eu não quero dividir igreja, porque isso não vai ser um ministério abençoado. Entendeu? E eu pedi a Deus, e quando eu deixei o ministério da EVN, eu fui abençoado pelo meu pastor, eu saí de mãos dadas, eu e minha esposa, para aqui, para Cheltenham. Então, eu tenho essa convicção que Deus tem nos abençoado, em razão de nós termos sido fiéis, não é, ao nosso antigo ministério. Muito bom, graças a Deus, glória a Jesus. E assim, então, com certeza, o pastor, desde a sua juventude, conheceu e frequentou igrejas diferentes, né, provavelmente lugares diferentes, viu situações diferentes. E um dos propósitos que aí o pastor, um dos propósitos que nós queríamos e gostaríamos de conversar com o pastor, até mesmo devido da sua profissão, né? Porque além de pastor, o senhor é psicanalista, formado aqui na Inglaterra, formado no Brasil. Não, formado no Brasil, o Instituto do Brasil, né? Instituto, inclusive é muito conhecido. Agora mesmo a reitora do Instituto acabou de me ligar aqui, eu tinha uma entrevista com ela hoje e me esqueci. E aí eu marquei para amanhã. No Instituto Melodia, não sei se você já ouviu falar da Rádio Melodia, do Rio de Janeiro, que ela tem no Brasil inteiro. E aí lá eles também têm uma escola, né, um instituto, e aí eu terminei fazendo lá esse curso. Foram 2 anos e 6 meses de curso que eu fiz. Apesar de ter hoje em dia muitas pessoas, não querendo fazer crítica, mas hoje essa questão da psicanálise, se nós não tivermos cuidado, ela está muito banalizada, num certo ponto. Tem institutos aí oferecendo psicanálise de 3 meses e pessoas se tornando psicanalista com 3 meses. Então, assim, isso eu creio que é muito perigoso, não é? Porque nós tratamos de falar com pessoas, de tentar tirar pessoas de momentos de tristeza. E às vezes uma feridas da errada, alma, né? Não a ferida pode, física, né? Exato. De repente você pode. Uma palavra errada, uma palavra mal colocada pode piorar a situação, né? Então a gente. Eu costumo dizer, Jorge, só para vocês, para continuar aqui, eu sei que a psicanálise é uma coisa, e nós vamos falar a respeito disso, eu sei que está aqui. A questão da igreja é outra coisa, porém,
eu não atendo nenhum paciente sem antes falar com meu Deus. A minha oração é: Senhor, eu não tenho sabedoria suficiente para ajudar essa pessoa. Eu preciso que tu me ajude. Então, assim, Deus sabe da minha dependência. E com isso, Deus tem me ajudado e eu já vi muitos resultados positivos. Mas continua com a sua pergunta, que esse tema é muito importante. Vamos lá. Você perguntou mesmo. Então, assim, o senhor passou em várias igrejas, com certeza conheceu muitos lugares, muitas denominações, e a gente vê que em certas denominações há um pouco de dificuldade, às vezes, dos membros terem, até procurarem uma ajuda, claro que tem o Senhor, né, que sonda os corações, que consola a alma, mas muitas vezes nós vemos que os crentes, eles precisam de conversar com um profissional, precisam ser adequadamente tratados, né? Porque se nós somos templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo como um todo, né? Claro. Então, também faz parte a nossa mente. Então, assim, o pastor, com as suas convicções, sendo um servo de Deus, o pastor entende e já viu muita situação de crentes que muitas vezes não conseguem ou preferem não procurar um profissional para poder conversar, para poder se tratar. O senhor já viveu e viu situações como essa? Olha, essa pergunta é muito importante. É um tema que devia estar, assim, sendo discutido todos os dias. Porque, às vezes, não é nem o crente paciente. Às vezes, os próprios líderes. Né? Nós vamos aí ver, em meio ao mundo evangélico, não é, denominações que têm uma visão diferente com relação a essa questão. E eu creio piamente que hoje em dia ainda está um pouco melhor, porque o conhecimento está para todas as pessoas. Né? Então, tem líderes hoje que estão trabalhando com a mente mais aberta. Mas no passado eu ouvi pessoas dizerem, ou pessoas que sofriam muitas vezes de um mal, não emocional, de uma síndrome, e diziam: mas isso é falta de fé. O outro dizia: mas é o diabo que está atacando. Né? O diabo ficava até com raiva, que ele tinha nada com aquilo lá, não tinha nada a ver com aquilo, o pessoal já jogava para ele. Né? Outro dizia: vai orar que passa. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa com franqueza, chega a ser engraçado mesmo, porque na realidade, antes de entrar nessa questão, verdadeiramente, eu quero deixar claro para todas as pessoas que vai passar por esse podcast. A minha fé, ela é uma fé inegável. Eu não abro mão do meu Deus para nada. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que a minha fé é somente em Deus, certo? Somente em Deus. Porém, eu entendo que da mesma forma que Deus permite que alguém, quando sente uma dor no estômago, procura um médico para descobrir se é uma gastrite, se é uma úlcera. Da mesma forma, Deus permite que alguém, quando tem um problema de mente, um problema emocional, que está atingindo, inclusive, o corpo físico, ele precisa procurar um profissional para ajudar. Eu não vejo diferença. Eu não vejo qual é a diferença. Por que somente o emocional eles tratam como espiritual? E sendo que as outras enfermidades físicas, não. Então, eu creio que simplesmente isso é falta de conhecimento. Agora, é evidente que nós vamos ver muitas vezes pessoas também com distúrbios emocionais, que também é espiritual. Então, o que vai faltar na pessoa? Não só a experiência de entender isso, né? Que ele vem como um dom de Deus para saber o que é espiritual ou não. Agora, as pessoas, tem muita gente hoje dentro de igrejas mais tradicionais, de uma linha mais antiga, que estão sofrendo porque eles entendem que se procurar um médico, o pastor vai até eliminar a igreja. Entendeu? Então eu acredito assim, hoje em dia eu já vi pessoas, tenho acompanhado pessoas, olha, eu vou ser sincero para vocês uma coisa. Só um segredinho entre nós, eu também tinha um tabu com a psicanálise. Eu também achava que era coisa do cão, entendeu? Porém, depois que você entra, que você procura conhecimento, você vai entender o quanto as pessoas precisam ser curadas. Por exemplo, vamos dizer que um cristão daqui se diz, não, é falta de Deus e falta de oração. Eu vou dar um exemplo aqui, vou usar um nome fictício, porque né, isso eu posso fazer.
dentro da minha conduta como psicanalista. Por exemplo, Maria, ela cresceu num ambiente onde ela não era esclarecida pelos pais sobre a vida. E chega o tempo dela ter o seu ciclo menstrual. E ela não foi avisada. Aí Maria vai para a escola. De repente, ela é tomada por aquela surpresa e aquele sangue. E ela ali quietinha, se contendo para que ninguém veja, né? E aí, quando ela viu que não dava mais, ela levantou e todos os alunos viram que ela estava com a roupa suja. E todos riram, todos apontaram para ela. A professora levou para o banheiro. E ela chegando em casa, a mãe disse, aí foi tentar se desculpar porque não tinha avisado. Então, olha bem, essa pessoa da qual estou falando, essa Maria, numa consulta, olha bem, numa consulta, ela disse que todas as vezes, hoje ela é casada, todas as vezes que chega o período para ela se tranca no quarto. O trauma foi tão grande que, agora, alguém vai me dizer que isso é espiritual? Pelo amor de Deus. Não tem Então, como. não tem como. São coisas que são tratáveis. Então, o que acontece? Quando essa pessoa veio para que nós pudéssemos ajudar, nós levamos essa pessoa, porque ela tinha, inclusive, um problema com a mãe, porque a mãe não avisa. Ela passou a culpar a própria mãe. Então, dentro do tratamento, nós fomos lá atrás, na avó dela. E a avó dela também não tinha ensinado a mãe, por isso a mãe não passou. E aí, quando eu Esse disse. tabu nas famílias, né? Eu falei para suas filhas, você passou? Não, eu tive o cuidado de avisar logo. Eu falei para você ver. Você quebrou um ciclo do qual. Então, você se tornou uma pessoa importante nessa hierarquia da sua família. Mas a sua mamãe não tem culpa, e comecei a trabalhar no coração dela. Então, eu vi que houve uma cura, sabe, ali. Houve uma cura. Ela passou a saber administrar esse problema dela. Ela se trancava a ponto de não querer ver ninguém nesses 3 dias. E se durasse 4 ou 5, então aí vem alguém dizer, não, mas isso é o diabo. Entendeu? E outra coisa, e vou mais além. Essa pessoa que passou por isso é uma pessoa cristã, serva do Deus Altíssimo. Então nós precisamos compreender que a fé não anula o tratamento psicanalítico. Ou da mesma forma, vice-versa. Nós precisamos entender que o tratamento é como o Jorge falou. Entendeu? É um tratamento como qualquer parte do corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. E ela precisa ser tratada, precisa ser sarada. E eu vou até confessar aqui, pastor. Eu, numa época da minha vida, eu julgava muito quando pessoas falavam a respeito de depressão comigo. Certo. Eu falava, vai arrumar um trabalho, né? Falta o que fazer, vai varrer uma casa, né? E até mesmo eu como, não vou falar um líder espiritual, mas como com funções dentro da igreja que liderava pessoas, eu tinha essa visão de falar, isso é até o dia que eu me vi com depressão. Depressão de que me jogou de cama mesmo, assim. Eu passei por um momento que eu fiquei de cama mesmo. E eu me senti tão mal de ter julgado tantas pessoas, porque, assim, eu pegava o carro para trabalhar, eu saía para trabalhar, e, de repente, como se a gente estivesse aqui na Inglaterra, né? Como se eu tivesse que ir para Cheltenham e pegasse a M4 indo para Londres. Quando eu me via, eu falava, para onde que eu estou indo? Eu fazia um retorno, voltava para casa, deitava na cama e ali eu ficava. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia produzir, mas eu ainda era atuante na igreja, eu ainda participava da igreja. A única coisa assim, que me fazia sentir bem era estar presente na igreja, mas eu me fechei com respeito a isso, de um tratamento. Graças a Deus, Deus foi misericordioso comigo, né? Eu me mudei, vim para perto da casa dos meus pais, foi quando eu fui para o Espírito Santo. E isso Deus melhorou na minha vida, mas eu passei por uma situação dessa e hoje em dia eu tenho a mente muito mais aberta quanto a isso, porque tem muita gente que isso acontece muito, né? Principalmente dentro das igrejas, de você não aceitar aquilo em você, né? Como que você precisa de uma ajuda profissional. Isso. Olha, só para você ter uma ideia, quando começou o Covid, eu tenho um cunhado que ele é inglês. E aí ele, todos os dias, ele mandava para mim, olha, agora tem tantos doentes, tantos morreram, e começou a ele minava
o meu emocional, todos os dias mandando essas mensagens, eu ali acompanhando. Mas eu acompanhando normal, com uma notícia que se vê no jornal. E eu tinha até uma planilha, pra você ter uma ideia, dos países que tinha mais, que tinha menos. Um certo dia eu levantei de manhã, faltando a respiração. E eu puxava e não vinha, puxava e não vinha. Eu chamei minha esposa e falei, estou com Covid. Só que nessa época não era um Covid, era na época que o Covid matava. Era na época que o Covid assim, ia para o hospital e não voltava. Era a época que o Lázaro morreu, que a Anastácia morreu, entendeu? Era a época que o maestro da nossa igreja perdeu 3 da família dele em 18 dias, pai, mãe, irmã, em 18 Meu dias. Deus. Então, assim, e eu vivendo esse momento ali. Aí o que aconteceu? Eu levanto sentindo falta de ar. Aí me chamam a ambulância, e eu mal, e eu fiquei amedrontado. E aí chamaram a ambulância, e a ambulância, não, mas o senhor está bem, a sua saturação está boa, né? Pura ansiedade. Eu nunca tinha passado por essa experiência. Então eu descobri que a ansiedade, ela mente para você. Entendeu? Ela diz que você é o que você não é, que você sente o que você não está sentindo. Só que ela vem. Porque existe ansiedade em vários graus. Tem uma ansiedade boa. Entendeu? Você recebe um pacote da Amazon, que você comprou um tablet novo, você está ansioso para rasgar ali o pacote, né? A ansiedade boa. Mas a ansiedade, quando ela é exacerbada, ela termina adoecendo o físico. E eu posso te garantir que quem passar por essa situação busca ajuda para que ela não venha a piorar e ficar mais acentuada, porque eu tenho visto pessoas sofrendo por causa disso. Muita gente sofrendo por causa da ansiedade. E isso é uma situação que nós, como servos de Deus, nós precisamos estar atentos. E da forma que o pastor bem explicou, nós vemos que existem pessoas ou igrejas ou líderes que não têm a informação suficiente para saber entender o que é espiritual, o que a pessoa precisa de buscar um tratamento, ajuda de um profissional. Então, é difícil. Às vezes é uma linha muito fina e às vezes tem pessoas que, por falta de instrução, você não consegue ter a sensibilidade de ver, olha, isso é espiritual, mas isso daqui a pessoa precisa de buscar uma ajuda. Nós vemos, principalmente, eu estou na igreja há muitos anos, então, assim, principalmente 40 anos atrás, 50 anos atrás, tinha esse pensamento, né? Mas uma coisa que nos preocupa também, pastor, não é só a falta de informação que, às vezes, muitos pastores, líderes, eles não deixavam o crente até mesmo se tratar, e o crente, às vezes, ficava um pouco constrangido de procurar um médico, né? Como é que eu vou falar para o meu pastor que eu estou vendo alguém para me auxiliar? Então, tinha até esse tabu dos próprios crentes. Mas há uma situação que nós vemos que é pior ainda. Pior ainda. Nós sabemos que existem denominações barra seitas que elas põem a própria denominação, ela coloca sobre o membro da sua igreja uma pressão psicológica gigante. Quando eles falam assim para o membro, olha, salvação, vida eterna, você só acha aqui conosco. Se você sair do nosso meio, você não vai ter mais salvação. Aí você imagina, às vezes, uma pessoa que já tem uma situação de enfermidade na mente um pouco deteriorada, quando ela recebe aqui o que ela não passa, e essas mesmas instituições /seitas, elas tendem a te excluir do ambiente familiar, dos amigos. Então, você vive como se fosse numa caixa, né? Eu só estou ali. Então, o pastor já viu ou já atendeu alguma pessoa nessa situação que está extremamente debilitada, mas não consegue sair porque ela tem sido ensinada pelo seu líder, pelo seu pastor, que se ela sair daquela igreja, ela não vai para o céu. Se ela sair daquela igreja, ela tem uma passagem só de ida para o inferno. Então, o pastor já viveu essa situação em algum momento? Olha, assim, já vivi, ouvi testemunhos, né? Eu nunca recebi alguém emocionalmente doente em razão desta causa. Porém, no contexto de seita, como você mencionou,
geralmente a seita, a primeira coisa que a seita, para ela ser detectada como seita, é exatamente o exclusivismo dela. Né? Ela é completamente isolada, ela não tem comunhão com as outras igrejas. Ela tem a sua própria doutrina, só os salvos, como você mencionou. A salvação está naquela igreja, naquela doutrina. Então, eu já vi pessoas que ficaram presas a esse sistema por muito tempo, testemunhos. Por exemplo, eu recebi recentemente uma pessoa da nossa igreja e essa pessoa ela passou 20 anos na Testemunha de Jeová. E ela estava ali muito bem, se sentindo muito bem. Só que um dia ela conheceu 2 pessoas evangélicas, das quais a convidou para ler a Bíblia. E lendo a Bíblia com essas irmãs, né, evangélicas, ela começou a perceber que tinha algo que não era oferecido lá. Tinha algo a mais para ela aprender, tinha algo a mais para ela conhecer. Então, eles limitavam o ensino baseado nos seus ritos, nas suas revistas, né? E aí foi onde ela decidiu deixar a denominação. Então, assim, ela tem um testemunho muito forte com relação a isso. E eu já vi muitas pessoas. Essa semana eu estava até conversando com o Dan no dia lá. Eu fui cortar o cabelo com uma pessoa de uma certa denominação. E ele disse assim. E eu falei: oi, meu irmão, tudo bem? Ele falou: não, aqui na nossa igreja vocês pra gente não são irmãos, vocês são primos. Eu falei: ah, tá, muito bem. Então, meu primo, fica aí, corta o cabelo aí. Então, assim, eles são isolacionistas. A seita, ela oprime. A seita, ela. Você falou uma coisa muito interessante. Nós já conhecemos seita que as pessoas foram incentivadas a deixar os seus casamentos, entendeu? Para viver num determinado lugar isolado. Então, eles são pessoas oprimidas pelo sistema. E na realidade, eu considero isso um crime que ainda não está sendo visto como crime. Mas eu considero como um crime. Qualquer pessoa que vive debaixo de uma opressão, quem oprime é criminoso. Então, é assim que eu penso com relação a isso. E nós vemos, às vezes, a pessoa... acontece muito, né? Um familiar que despertou por algum momento, né? E falou assim, não, aqui não dá mais para mim, mas aí ele tem, às vezes, a esposa, ou às vezes tem um filho que sei lá, toca ou projeta. Sabe? Como é que eu vou tirar o meu filho, como é que eu vou tirar a minha esposa da igreja? E ele fica, então o pastor imagina na mente daquela pessoa a pressão que ele sente. Olha, eu sei que isso daqui está errado, mas eu sei que minha esposa está lá, e como é que eu vou fazer para tirar? Então, assim, é uma a pessoa fica... dividida de como agir. Então, isso daí, com certeza, causa, em muitos homens de Deus, homens e mulheres de Deus, causam essa situação. Então, como é que eu vou resolver isso, né? E aí, o pastor teria alguma palavra para pessoas que vivem, muitas vezes, nesse dilema, como que a pessoa deveria agir? Eu acredito assim, você colocou aí, por exemplo, agora, um pastor que tem um filho, a esposa, e ele começa a ter a visão contrária daquilo onde ele está, certo? O que nós aprendemos da palavra? Que o que liberta é a palavra. Então, neste caso especificamente, eu creio que seria nem uma questão de um trabalho, tratar o emocional ou cuidar da mente. Era cuidar do coração mesmo. É aplicar a palavra. Ele como pastor, porque é o seguinte, o pastor ele não é só pastor em casa, da igreja, ele é pastor em casa, ele é sacerdote da casa. Então, ele teria, inclusive, acesso ao filho que toca, acesso à esposa, para mostrar dentro da palavra aquilo que Deus tinha revelado a ele. Então, eu acredito que ficaria mais fácil essa aplicação nesse sentido, porque ele teria nas mãos, não é, o argumento, e o Espírito Santo de Deus, com certeza, iria convencer os corações de que eles precisavam ir e se juntar ao pastor numa nova denominação ou numa nova igreja. Entendeu? Uma nova experiência, né? Uma nova experiência. Eu acredito que... Sabe por quê, Jorge? Eu acredito assim, que quando você está num lugar que abre os seus olhos, não é muito difícil você detectar que você está no lugar errado. Porque quando essa visão vem, aberta através da palavra, o Espírito Santo de Deus, ele se incumbe de convencer você. Né? E vai convencer também a sua casa. Entendeu? Uhum. Então, assim, nós vimos que o pastor ele tem trazido informações com relação a situações que líderes eles não tinham o conhecimento e por isso eles não podiam ajudar e infelizmente pessoas sofreram com isso.
O pastor nos falou também a respeito de igrejas, né, ou denominações que são exclusivistas e eles ensinam para os seus membros que fora daquele ambiente não há salvação. E há um ponto que até o Dan ele gostaria de perguntar, são duas coisas que eu vi lá eu acho que foi uma palestra que o pastor deu, ou foi um estudo, com relação a dois pontos. Se o Dan pudesse me ajudar e lembrar quais são esses pontos, Dan? Assim, lembrei aqui, são a respeito, pastor, sobre turbulências emocionais, né? E o ciclo que adoece muitas mulheres, né? Nós vimos que o senhor comentou sobre isso, engolir, calar-se, se culpar, explodir, né? Ou implodir, né? Nós queremos saber do senhor, isso somente espiritual, precisa de uma ajuda, né? Qual a ajuda que essas mulheres poderiam ter, né? Senhor, fala um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Olha, é assim, Eu acho importante. isso, muito importante, muito interessante essa pergunta, porque hoje esse sofrimento parece ter um sofrimento coletivo entre as mulheres. A gente está vendo e assistindo muito sofrimento dentro das alianças, né? E uma das causas é essa, das mulheres se viverem reprimidas. Mas antes de entrar nessa questão, eu quero dizer para você o seguinte, que quando você está no seminário, você está fazendo teologia, você tem uma matéria que é aconselhamento pastoral, tá? Então, o aconselhamento pastoral ele é de suma importância nesse caso. Se o cônjuge é da igreja, se o cônjuge faz parte da sua congregação, porque você já anda com essa pessoa, né? Você já caminha com essa pessoa. Então, para você ajudar essa pessoa biblicamente, é mais fácil quando ela faz parte do seu rol de membros. Agora, vamos tratar de pessoas, de mulheres que chegam para um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, sofrendo de uma repressão. E, por exemplo, recentemente, Joana disse o seguinte para mim, que ela se calava sempre em casa. O esposo dela sempre tinha razão e ela não falava nada porque ela não queria briga. Ela não falava nada para não ficar um ambiente desconfortável. E aí, dentro desse contexto, dessa aliança, desse casamento, foi gerada uma esposa reprimida, entristecida. Ela estava no meio dos amigos, só ele falava e ela não, porque ela não aprendeu isso. Ela permitiu que ele tomasse o espaço dela. Então ela se calou. Ela se calou por completo, se calou no início, se calou no meio e estava calada no fim. E aí nós vamos ver pessoas sofrendo por causa dessa questão de... E uma das razões que nós descobrimos da Joana foi o seguinte, é que num determinado ponto nós descobrimos que ela era assim, despertou esse sentimento nela, né, de ser tão tímida, tão introvertida, pelo fato dela nunca ter sido validado uma obra dela em casa junto com os irmãos. O irmão fazia, bem feito, parabéns, e ela nunca ouviu dos pais, parabéns, bem feito, olha, você vai conseguir. E ela começou a ficar, e quando ela chegou para o casamento, ela deixou que todas as ações e as falas seriam do marido, e como também antes era do pai. E a gente tipo gatilhos mentais, pastor? Gatilhos, tipo gatilhos mentais? E aí você usou um termo agora que nós vamos falar para o povo que não entende o que é uma doença mental. Por que tem um gatilho? Por que ele vai lá e aperta e vem tudo à tona? Porque não foi resolvido no passado. A pessoa até orou e ficou bem, né? Mas aí lá na frente ela vive uma experiência semelhante, desengatilha novamente o sentimento e ele vem com força, ele vem com vida, entendeu? Então é preciso ser tratado para que essa pessoa sinta-se confortável de conviver com essa situação. Agora, o que a gente também precisa entender? A mulher é tão quão importante como o marido numa relação. Nós vemos biblicamente, ele é o sacerdote do lar, não é? É a submissão que a Bíblia nos ensina, mas a mulher ela tem um papel na aliança fundamental. Eu costumo dizer para as pacientes, eu sempre digo, vocês não podem viver numa escravidão. Por exemplo, assim, tem pessoas que não conseguem expressar para o cônjuge a insatisfação, né?
E nós temos uma ferramenta que nós usamos, por exemplo, olha, vamos fazer o seguinte, escreve uma carta para o teu marido. Só que ela não vai entregar para ele. A Joana faz a carta para o José, mas não entrega. Aí eu quero que ela exponha ali. Então ela se derrama na carta. Ela fala coisas que ela nunca falou, entendeu? Então aí quando ela traz aquela carta, aí você começa a trabalhar. Porque assim, olha, na maioria das vezes o tratamento psicanalítico seria necessário, por exemplo, no caso de um cônjuge, dessas mulheres que sofrem, não é dessa repressão, de tratar os dois, de tratar o casal. Mas geralmente, olha, nós homens, nós somos terríveis, viu? Nós homens não aceitamos, não. Não. Entendeu? Teve uma que foi falar para o marido, não, mas o Jeremias quer falar com você. Não, eu não sou louco. Você é que é louca, tá mexendo de médico de doido. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, você vê cada barbaridade. E isso tem feito muitas pessoas sofrerem. Agora, como é que eu vou tratar de uma pessoa que o problema é o outro? Então eu tenho que levar essa pessoa a entender que agora só diz respeito a ela. Ela precisa ficar bem. Ela precisa administrar essa situação. Entendeu? Porque se ele não quer, ela não quer separar. Eu também não aconselho ninguém a separar. Eu acho que o casamento tem que insistir, persistir, até que, a não ser que haja situações de violência, aí é outra história, né? A gente sabe bem disso. Mas nós ensinamos essa mulher a não mais se calar, a se libertar, a falar com amor, a falar seus desejos. Né? Tem pessoas, Jorge, que o sonho era, eu quero aprender a dirigir. Mas por que não? Não, porque eu ouço que eu não vou aprender mais. Não, porque eu ouço porque eu estou velha. E aí a gente vai lá e insiste com essa pessoa. E tem gente já dirigindo, tem gente tirando carta. Aí alguém vem me dizer que isso é espiritual, entendeu? Hoje em dia, o senhor trata mais pessoas aqui no Reino Unido, na Europa em geral, ou no Brasil, ou é misto? No Brasil e aqui é misto. Porque no Brasil, hoje, a gente trata muito online. Tem uma característica do doente mental, de mente e emocionalmente doente, que ele demora de procurar ajuda porque ele não confia nas pessoas. Ele não quer fazer com uma pessoa da cidade. Vamos dizer que alguém mora numa cidade muito pequena, entendeu? Então ele quer uma pessoa de longe, que ele nunca viu. E assim, é algo que você percebe que há essa necessidade deles confiar em alguém. Certo. E o senhor acha, ainda dentro desse assunto, tratando de mulheres também, eu acho que isso inclui, nós estamos falando de mulheres, mas no início da fala o senhor falou também a respeito de não só membros, mas que líderes também, muitas vezes são reprimidos, estão com problemas mentais, sofrendo de depressão. A gente percebe muito, né, se o senhor tiver acesso a pastores, como nós temos pastores doentes, né, pastores sofrendo com depressão, pastores que estão fracos, que estão precisando de ajuda. O senhor acha que o fato do imigrar, de estar em um outro país, com outra cultura, que isso potencializa esses problemas mentais, igual nas mulheres, às vezes nos líderes, esses desafios? Olha, eu acredito que quando você deixa a sua pátria para estar em qualquer lugar, né, diferente, um novo lugar, um novo tempo, tudo novo é muito difícil de você conciliar. E aí, mais toda a carga que você carrega, como você mencionou, pastor novamente, líderes que estão à frente de trabalho. Por exemplo, o pastor na Europa, ele recebe pessoas de várias denominações em uma igreja só. É um da Assembleia, um da Presbiteriana, um da Batista. E você precisa pedir Deus sabedoria para conciliar tudo isso, né? Para colocar num pacote só todo mundo. Agora, essa questão, eu só quero voltar um pouquinho, e você falou muito bem, essa questão de pastores sofrendo, né? Aí agora eu vou falar para você. Um pastor que está com depressão, ele precisa falar. A maioria dos pastores sofrem de depressão. Existe uma causa comum neste caso. Eles não têm com quem falar. Eles não têm com quem conversar. Ele não vai escolher um membro da igreja porque aí ele se torna fraco. Ele não vai escolher um amigo por cá, mas vai ser pastor, e cadê sua fé? Né? Então o pastor ele vai ali acumulando, e chega um ponto que aí ele implode, né? Porque a depressão é uma implosão. É para dentro desse desfecho. E aí é onde mora o perigo. Vocês com certeza ouviram falar, talvez pessoas que vocês conheceram, como eu também conheci, pessoas que tiraram suas próprias vidas. Aonde eu queria chegar aqui? A depressão, ela é uma doença tratável por um profissional, claro. Tudo é Deus.
primeiro que eu quero até resumir aqui. Toda cura, independente de ser divina ou do homem, é de Deus. Porque é Deus que capacita o homem. Não é verdade? Então, resumindo, é de Deus. Porém, assim, o pastor, quando ele está depressivo, então é uma doença emocionalmente. Emocional que está afetando esse homem. Agora, quando ele tira a vida, aí já é espiritual. Aí você pode me perguntar por quê. Durante o tempo que ele está doente emocionalmente, é uma doença que está gerando outras enfermidades, outros sintomas patológicos, entendeu? Que gera tristeza, que gera angústia, que gera dores no estômago, que gera insônia, e aí vai. Só que quando o diabo vê a pessoa caída, debilitada dessa forma, ele começa a embutir na cabeça daquela pessoa a única razão de você ficar livre disso é a morte. E uma mente presa a essa tristeza, uma mente presa a esse momento tão terrível emocional, ela começa a aceitar essa opinião do diabo. E aí ele tira a vida. Aí sim é espiritual. A depressão ela não é espiritual até que chegue a esse ponto de tirar a própria vida. Ou pensar em tirar a própria vida. Forte, isso é forte, hein, pastor? Mas é verdade, é incrível como eu já pensei e analisei isso. Porque gente, olha bem, eu tiro por mim. E eu tenho certeza que outros colegas que ouvirão não é esse podcast, que serão muitos e milhares de gente que vão ouvir esse podcast em nome de Jesus, com certeza eles já passaram por este momento. De vocês, eu me passei por acho que o Dan estava no dia que eu contei lá no encontro de pastores, por exemplo, terminou um jantar da igreja, um dia de ceia, eu tinha ministrado e eu estava extremamente ali cheio da presença, eu estava assim, sabe, acho que eu não ia nem conseguir dormir de tanta presença de Deus. E aí fomos para o jantar, depois da ceia. E geralmente eu nunca paro para comer. Eu fico rodando. O povo, até ver todo mundo sentadinho, não é? E aí o irmão levantou e já estava indo embora. E eu disse assim, irmão, você comeu? Aí ele disse assim, isso só chama de comida, é? E o interessante é que o diabo usou aquele homem para poder lançar um dardo na minha alma. E aquele dardo alcançou minha alma naquele momento. Eu fiquei extremamente triste. Eu fiquei extremamente triste. E aí, no decorrer de tudo, terminou. A minha esposa, claro, 46 anos de casado, ela me conhece mais do que eu mesmo, né? Então, pergunta, né? O que você tem? Não, nada não. Vai para casa com a minha filha, que eu vou depois. E no caminho, eu estava indo, eu parei o carro num car-park de um posto, e eu fiz uma oração a Deus. Eu falei, Senhor, eu sei que tudo tu podes. Tira do meu coração essa tristeza, arranca do meu coração. Não deixa eu chegar em casa com essa tristeza, que eu sei que vai afetar minha casa, vai afetar meu lar. E naquele momento eu senti um pulsar no meu peito. Deus arrancou aquela tristeza. Eu dormi bem, levantei bem, sem me lembrar de nada. Então, eu sou um pastor. Aí você diz assim, a gente corre para Deus. E Deus nos sustenta e nos devolve alegria. Só que o acúmulo, gente, o pastor não tem com quem conversar. Se ele não tiver cuidado de ligar para um amigo, para um colega, entendeu? Para poder desabafar, ele vai ficar sozinho. E aí vai o acúmulo, vai gerar uma depressão. E aí se torna a situação muito pior para sair. Você passou por essa experiência e sabe que a depressão não é porque a gente quer. Ela não é fácil. Não. E dentro desse que o senhor já está falando, pastor, nós sabemos que em momentos de grande desafio mental, qual que o senhor pensa que qual é o poder da oração e da comunhão com Deus, de acordo com as escrituras, com a experiência pentecostal, né, que o senhor vive, e como um fator de resiliência e esperança? O que o senhor tem para dizer sobre isso para a gente? Primeiro que o poder da oração ele é total. Ele é total. Todas as minhas vitórias foi debaixo de oração, né? Então, assim, agora, quando se fala de resiliência e esperança, eu creio que a resiliência e a esperança gera paciência, entendeu? Todo mundo que insiste, né? Todo mundo que está ali insistindo, persistindo, esperançoso, vai gerar nele a paciência de alcançar. E isso me faz lembrar o Salmo 40, não é? Quando o salmista diz bem, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu a minha voz. Então, eu creio que a resiliência e a esperança gera essa paciência. E é dentro dessa paciência, é no seu grito, que Deus vem. Olha, a oração ela tem um poder extraordinário. Entendeu? A minha esposa estava falando ontem, e é verdade, ela fala assim, gente, a igreja que não ora, ela não tem como ela crescer. A igreja que não jejua, não tem como ela... A oração, sabe, nela existe todo o poder.
porque nós oramos em nome de Jesus, um nome que está acima de todo nome. E toda autoridade e poder está sobre ele. Então, a oração, ela é e tem todo o poder. Em qualquer momento. Em qualquer momento. É fundamental, né? É, fundamental. Voltando um pouquinho, pastor, com relação a líderes, né, pastores que muitas vezes entram em situações adversas e até perigosas, né? Porque se você não tratar, com certeza o diabo vai colocar coisas na sua mente e você pode até chegar em situações terríveis, né? E aí abandono de lar, às vezes que aí abandona o lar, mas aí a esposa não consegue entender por que o marido está desse jeito, os filhos não entendem, aí elas têm já, muitas vezes, se a esposa for um pouco mais submissa, ela não sabe como agir, ela não sabe como resolver, e os filhos, consequentemente, veem a situação do pai, veem a situação da mãe, aí os filhos entram também numa situação muitas vezes, de depressão, isso cria uma bola de neve dentro de casa, né? Mas a gente vê, depois a gente até vai conversar um pouquinho com relação aos esposos de pastores e filhos de pastores, mas a gente vê que há aqui, em Swindon, um grupo que são pastores que se reúnem uma vez por mês, quando vocês se reúnem, e ali vocês compartilham muitas vezes as dificuldades que estão passando, situações, ouvem a palavra de um pastor para também ajudar para pastor, né? De pastor para pastor, né? De pastor para pastor. É importante esse trabalho que aqui em Swindon e as igrejas, né, circunvizinhas, as cidades circunvizinhas fazem. O senhor entende que isso é importante e incentiva outros pastores que talvez possam ouvir de tentar juntar outros pastores, independente de denominação, mas para ali ter um momento de comunhão entre eles, onde que eles podem até mesmo, igual o pastor falou, eu não posso falar para o membro da minha igreja que eu estou vulnerável, mas um outro pastor vai conhecer a situação dele e com certeza vai poder aconselhar. Como o senhor vê esse trabalho que é feito aqui e se o senhor incentiva em outros lugares esse trabalho ser também implantado? Olha, é muito importante essa colocação sua, porque eu não sei se você já ouviu esse termo bem brasileiro, que a união faz a força, né? Então, quando nós nos juntamos, e pelo menos o propósito deve ser esse, de nós nos ajudarmos ou juntos ali buscarmos, tem várias direções, cada reunião, né, que acontece. A questão desde que eu estudo na Inglaterra, que eu vejo a dificuldade de reunir pastores, né, de todos estarem juntos no mesmo lugar. Existe uma coisa que acontece, e eu acredito que não era para acontecer. Por exemplo, eu fui fazer um encontro de líderes, nós tivemos um encontro de líderes lá em Londres, muitos anos atrás, e o nosso pastor nos mandou para esse encontro. E lá o pastor que ia dar, né, as palestras, um homem de Deus, um homem muito usado e muito experiente, a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: vocês sabem por que vocês estão aqui? E nós ficamos sem resposta, porque a gente foi lá para uma palestra, né, de ânimo. Ele disse assim: vocês estão aqui porque os pastores de vocês estão amedrontados, com medo de divisão, com medo de perder a igreja, e foi esse o começo da palestra. Então, muitas pessoas às vezes não se reúnem, não se unem, porque elas têm receio, né, dessa união, de um deixar de ir para a igreja do outro. Então, assim, e eu vejo pastores até hoje preocupados com isso, pastores que sofrem com isso. E eu creio que nós deveríamos imaginar sempre que ovelhas ou a igreja não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Então, o fato de você estar aqui hoje comigo não quer dizer que você amanhã não pode ser pastor. Claro, aí eu torço para que seja uma coisa saudável, né? Pastor, olha, meu filho está ali, aqui não tem muita adolescente, um exemplo, ali tem muitos, ele está bem, e eu quero lá acompanhar. Amém, meu irmão, vai em paz. É claro que pastor nenhum vai ficar a dizer, bater palma, estou feliz, né? Seria até um masoquismo. Mas a verdade é que nós precisamos ser realistas, que nós precisamos nos ajudar. A ovelha que Deus deu para A, deu para A, deu para B, deu para B, entendeu? E aí cabe a você se preocupar só com cuidar. Não está preocupado se vai embora, se não vai. Irmão, eu passei uma situação, eu falo de mim porque eu já vivi tanta coisa nessa vida, né? Depois de 65 anos de idade, Deus tem tanto cuidado comigo
que quando eu comecei o trabalho aqui em Cheltenham, eu apostei numa família que estava comigo. Falei, olha que benção, né? É pouca gente, né? Você fica todo animado. E aí já estava ali colocando aquela pessoa ali no lugar de obreiro e tal ali. E aconteceu uma situação e ele chegou um dia e disse assim, olha, eu estou indo embora. Vamos para o seu trabalho. Eu falei, o que aconteceu? Não, nada não. Me deu uma desculpa, né? E foi embora, foi embora. E eu fiquei abatido. E aí passou-se uns 2, 3 dias, tinha alguém com o Facebook santo, e a tela do meu celular abriu, e Deus mandou uma mensagem para mim, dizendo, quando alguém disser para você que vai embora, não peça para ele ficar, porque ele já foi. Foi um bálsamo para o meu coração. Um bálsamo. Muito forte. E é verdade, Jorge, se fica, vai ficar para criar problema. Entendeu? Melhor que vai, que seja feliz onde quer que esteja. Agora, eu sinto assim, que os pastores deviam ser mais unidos. Tá certo que às vezes a gente não pode apoiar um, ir no culto do outro, porque é no mesmo dia, né? Eu sempre que posso, graças a Deus pela graça do Senhor, eu sempre sou convidado para ministrar nas igrejas e sempre estou indo, né? Fazer isso porque eu faço com muito amor. Mas assim, quando você puder, esteja na igreja do outro. Seja da igreja ajudando, né? Precisa de alguma coisa, você pode ajudar, vai lá, dá uma força, uma palavra, né? Então, eu acho que precisa ter mais união, sim. E é difícil, continuo dizendo, os pastores que estão à frente, se não me engano, o pastor Renatinho, que foi gerado no coração dele, sim. Não é? Essa questão da união, o pastor Yuri, lá da Lagoinha, de Suindo. Então, assim, a gente vê a dificuldade que eles têm para reunir pessoas, reunir líderes. É muito difícil. É muito difícil. Então, eu creio que a gente devia pensar melhor, repensar e procurar se juntar, porque se for no céu, vai ser todo mundo vizinho. E se não quiser olhar para a cara do outro, tem que ficar aqui. O reino é maior. Né? O reino maior é maior. Então, assim, foi o que o pastor falou. Eu, estando pastor hoje, eu tomo conta dessas ovelhas e trabalho para que elas possam alcançar a vida eterna. Mas se elas desejarem ir para outra igreja, que Deus as abençoe, né? E ter sempre essa perspectiva, né? O reino é maior que a igreja, a comunidade que eu estou. Então, se nós nos despirmos dessas, às vezes, vaidades, nós vamos entender que Deus ele tem um plano, um projeto muito maior. E às vezes uma pessoa saiu e Deus vai mandar outra. E continua a obra. E vai diminuir um pouquinho, vai crescer um pouquinho. E é assim a nossa vida, né? E a igreja de imigrante, desculpa, Dan, a igreja de imigrante é exatamente isso, né? Ela tem essa oscilação, né? Pessoas vai embora, voltam para o Brasil. Agora, eu só acho assim, quando os pastores se reúnem, é tão bom, porque você escuta a experiência do outro, você vê ele contando do crescimento, do que Deus fez. E isso termina, se você, olha bem, você chega lá triste, vamos dizer, abatido, cheio de problema, não tem dinheiro para pagar aluguel hoje, as contas estão vencendo da igreja. E aí você chega lá e vê um outro pastor animado, feliz. Isso muda o teu estágio emocional. Por isso que eu falo que precisa haver essa união, sabe? Essa união para que edifique a vida de nós todos juntos. Porque a única intenção, como o Jorge colocou, a única intenção, o crescimento é do reino, somente do reino. Né? E eu acho que deveria ser assim. Eu particularmente vejo mais benefícios também do que coisas ruins. Igual, eu já passei por pelo menos umas 2 situações que o fato desse grupo ter me abençoado bastante. Olha aí. Por quê? Porque a gente você passa a conhecer os outros pastores. Às vezes, uma família que chega sabendo que existe um grupo de pastores unidos, eles vão pensar 2 vezes. Uma vez entrou um pessoal na nossa igreja e a gente acaba pegando a mão pelos outros pastores. Aí ele chegou e a primeira coisa que esse pessoal quis fazer foi falar mal de onde eles estavam saindo. Aí eles falaram, eu sou da igreja falando de tal. E começou a falar alguma coisa, eu já falei, não, eu conheço o pastor falando de tal, ele está sempre com a gente aqui, a gente está sempre junto, né, na reunião. Parou de falar na hora, glória a Deus. Claro. Porque você sabe que uma pessoa que é recorrente, uma pessoa que sai falando mal de um lugar, para ele sair falando mal da sua igreja, mas daqui a um pouco, é pouco, porque ela precisa se tratar espiritualmente. Né? O problema está com eles, não está com os outros líderes. Né? É verdade. E já vi até com o nosso pastor, né, o pastor Mateus, teve uma situação que uma pessoa chegou de uma outra igreja que também faz parte, está junto com a gente lá, e falou, não, agora você vai ser meu pastor, você vai ministrar. Ele falou, não, eu não sou seu pastor é o fulano de tal,
que eu sei que você vai na igreja lá e é ele que é o seu pastor, ele que cuida de você. Eu não queria que você, como ovelha minha, fosse para a igreja dele lá e fosse a partir de agora. Não. Você vai cuidar do lar, é lá que você tem um alimento, é lá que ele cuida, que ora por você, que chora por você. Então, eu não sou seu pastor, ele é o seu pastor. Você não quer ficar lá? Conversa com ele, se desliga do seu ministério e vá para outro lugar, mas não faça isso, sabe? Então, assim, isso gera um amor entre os pastores e uma cumplicidade, né? Isso é muito, muito importante, assim, eu acho muito bom. Esse apoio, Dan, é o seguinte, por exemplo, quando existe uma união entre os pastores, há uma comunicação entre eles, certo? Então, por exemplo, se vem alguém para sua igreja, fala, eu sou de lá, mas estou deixando, que bom, vou ligar para o seu pastor, liga lá, conversa, de repente a pessoa está saindo numa boa, mas veio para cá, optou por estar ali, o pastor vai dar informação, essa pessoa precisa de ajuda nessa área, né? Então você já vai receber a pessoa sabendo do que você está fazendo. Então esse apoio é muito importante entre as igrejas. Eu creio assim que faria muito bem se todos nós estivéssemos unidos num só foco, não é? Porque assim a gente fala, estamos numa só fé, mas aparentemente está precisando estar na mesma fé, entendeu? Eu acho que nós precisamos esquecer, não é, essa questão do ciúme, não, nós temos que abraçar o reino de Deus. E quanto mais pastores estiverem de mão dada, maior ainda será esse abraço. Glória a Deus. Inclusive, se eu não me engano, pastor, desculpa, Jorge, o primeiro contato que eu tive com o senhor, numa dessas reuniões de pastores, foi justamente o senhor chegando no pastor Mateus, né, meu pastor, e depois chegando em mim para conversar sobre uma ovelha que frequentava a nossa igreja, que estava frequentando o serviço, que nós falamos dele, Isso. né? Ficamos felizes de saber que eles estavam sendo cuidados e hoje, para a honra e glória do Senhor, estão servindo, estão sendo bênçãos. O pastor Mateus vai lá e fala... Estávamos lá no casamento da filha, né? É fulano, é uma bênção, né? E os pastores têm essa questão, porque assim, mesmo que, vamos dizer que um membro ele tem um problema numa área, e o pastor, olha, você está recebendo lá, trata ele precisa de ajuda aqui. Não é que vai falar mal do membro, não. É para você receber ele com conhecimento de causa, para saber como ajudá-lo, como andar com ele, entendeu? Então, é por isso que eu continuo afirmando que essa união se faz necessária. Porque assim, tá aqui hoje, pula para lá amanhã, pula para lá, e ninguém fala, ninguém sabe, ninguém liga para o outro, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E eu acho que nós, não sei se você se lembra, quando Deus me trouxe uma palavra que tem muitas igrejas que sofrem por causa do altar. Você não sabe quem vem, você não pergunta, não toma informação, não liga para o ex-pastor. Aí, de repente, você está com essa pessoa no altar e você não sabe como é que está a vida dele. Então, Deus nos colocou como pastores. Olha como é que Deus trata os pastores. Anjos da igreja, né? Anjos da igreja. Então, nós, como anjos de igreja, precisamos estar unidos, né, em prol do reino de Deus. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Pastor, e assim, quando a gente vê essas pessoas, foi o que Dan falou, às vezes elas estão mal resolvidas, então elas não resolvem a vida com o ministério, aí vão para outro ministério, então, e o pastor Mateus, um dos livros que ele incentivou a gente a ler foi A Isca de Satanás, né? Onde fala justamente sobre isso. Você não consegue resolver sua questão com o seu líder anterior. Aí você vai, às vezes, criar um problema no outro líder e não vai ter paz, não vai conseguir ter paz nem alegria. Mas, voltando com relação especificamente aqui, as mulheres e filhos de pastores. Eu queria, assim, que o pastor nos abrisse um pouquinho e nos compartilhasse conosco, porque, assim, às vezes, as mulheres, mesmo que elas façam parte do ministério, são pastoras, né, ou só a esposa do pastor, é criada muita expectativa nela. Então, do jeito que ela anda, do jeito que ela faz, do jeito que ela se porta, se ela assistiu ou não, são coisas ligadas à igreja, também até situações que não são ligadas à igreja. Mas a mulher do pastor não vai, por que eu tenho que ir? E aí os filhos de igual forma. E o problema ainda, pastor, conforme for a idade da criança, o peso ainda é maior, porque quando é pequenininha, aí o pai e a mãe tentam resolver ali, mas à medida que for crescendo, e é um adolescente, às vezes imaturo, um jovem que não alcançou a maturidade,
qual é o peso e a carga que o pastor tem que estar atento com relação à sua própria família, sua própria esposa, seus próprios filhos. Se o pastor pudesse compartilhar um pouquinho uma forma de uma abordagem, como fazer. Olha, isso é importantíssimo. Famílias de pastores sofrendo, porque assim, primeiro que até eu vi a pergunta, fala que as pessoas esperam que a esposa do pastor ou os filhos do pastor sejam impecáveis, certo? Se você for procurar a tradução literal dessa palavra, impecável também é aquele que não peca, sem pecados. Então ninguém nasceu sem pecado. Paulo diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então já está todo mundo pecando. Então, assim, as pessoas que procuram ter essa visão, ou na esposa do pastor, porque, olha bem, a esposa do pastor, ela como pastora ativa, ou como somente esposa de pastor, eu costumo dizer que, não, para mim, não existe essa divisão. Vai ter situações na igreja que só a esposa do pastor resolve. Entendeu? Só a esposa do pastor sabe resolver. Só a esposa do líder tem ali o jeitinho dela de chegar e trazer solução para aquela situação. Então, ela, mesmo que ela não seja consagrada ou não, mas ela é a pastora da igreja. Né? Não só pela ela ser esposa do pastor, mas ela pastoreia junto. E, na realidade, eu creio que quando a esposa do pastor sofre muito, olha bem, é porque há como é que eu posso dizer, há um descuidado do pastor para com a família. Tratando de uma pessoa, e essa pessoa ela é líder também, e ela disse o seguinte para mim, eu fiz uma pergunta um dia, durante a ajuda, eu disse assim, igreja família, onde é que está seu esposo? E ela sorriu, a resposta dele, ela assim, está na igreja. Então, assim, tem filhos e esposas de pastores, famílias de pastores sofrendo, porque o pastor esquece que na hierarquia, primeiro Deus, família, depois igreja. Então, nós precisamos entender isso. E a palavra de Deus diz mais, que aquele que não faz é pecado. Aquele que não cuida, primeiro dos de casa, esse comete pecado. Então, eu acredito piamente que nós precisamos ter essa consciência, que a nossa família precisa estar sarada para ajudar a sarar outras pessoas. E assim, eu aprendi durante esse tempo, agora falando na prática, eu vou dar um exemplo aqui para você. Pode até aos olhos de muitas pessoas parecer ruindade, mas não é. Por exemplo, antigamente eu pegava qualquer pessoa e trazia para dentro da minha casa, certo? Hoje eu não faço mais isso. Eu sinto muito, mas eu não faço. Por quê? Eu preciso cuidar da minha esposa e da minha filha que está comigo, né? Então, se eu tiver que ajudar alguém, eu vou lá tentar pagar um aluguel, mas dentro da minha casa, porque eu acho que isso é imprudência. Eu preciso da minha privacidade. Eu preciso do meu tempo com a minha esposa. Eu preciso do meu tempo com a minha filha. Eu preciso do meu tempo na minha casa. E quando você tira isso para oferecer à igreja, além de você estar cometendo pecado, que é bíblico, por não cuidar primeiro dos de casa, você termina desfazendo famílias. Eu já vi mulheres de pastores que se separaram porque não o tinha mais dentro de casa. Pais, filhos, completamente, cada um em um canto. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Dan e Jorge. Não é maioria, mas um bom número de pastores, a maioria dos filhos estão no mundo. Eles sofreram tanta pressão, tanta cobrança, que eles saíram. Eles não tiveram proteção. Olha bem, por que veio a cobrança e a pressão e ele desistiu? Porque não houve uma proteção do sacerdote. O sacerdote precisa... Às vezes tem raiva da igreja, né? Filhos que têm raiva da igreja falar, a igreja roubou meu pai de mim, né? Da minha família. Não, e tem filho que fica com raiva porque o pai sofrendo, chorando. Entendeu? Vê o pai chorando na madrugada e gritando para Deus. E ele ali se sente agredido pela igreja. Então, assim, é um nível, é um problema sério que precisa ser cuidado, olhado com carinho, porque tem muitas famílias de pastores sofrendo por causa do ministério. Agora, já nesse ponto, eu acredito o seguinte, que precisa haver uma compreensão da igreja, e aí já é ensinado pelo próprio pastor, que o pastor não é super-homem. Ele é um ser humano, ele precisa dormir, ele come, ele sente dor. Então, se você consegue conscientizar a sua igreja a respeito disso, fica mais fácil trabalhar do pastor. Né? Eu costumo dizer, essa semana eu fui pegar uma caixa de som lá e um dos jovens, pastor, e ele deu a ordem, larga isso aí, pastor. Então, assim, mas sabe o carinho dele para comigo, a preocupação dele, porque eu estava pegando peso.
Então, assim, mas por quê? Porque eles foram ensinados, né, como fazer. E hoje, se eu tiver que dar prioridade, talvez no início não, viu, Jorge? Talvez no início eu tenha cometido pecado também, de me preocupar muito com o ministério e não com a família. Mas hoje eu digo, eu sou muito honesto no que eu falo, entendeu? E eu talvez já tenha me comportado assim, mas hoje, literalmente, Deus, família, igreja. Eu não estou falando de evangelho, de pregação nem de alma, não. Eu estou falando da hierarquia de Deus, família e igreja. Porque eu preciso cuidar da minha família. Ela que me sustenta na igreja, ela que me dá suporte na igreja, né? Então, a gente precisa. E outra coisa, querendo ou não, eu acho que todos os pastores que vão passar por esse podcast, ou ouvir esse podcast, entendem o que eu estou falando. O trabalho é árduo. Só que eu sempre digo na minha casa, o trabalho pode ser árduo, difícil, mas eu não tenho ele como peso da minha vida. Eu faço com muita alegria. Eu sei que tem dia que eu estou muito exausto, exaurido mesmo pelas minhas forças, mas para mim ainda continua sendo prazeroso servir a Deus e pregar o Evangelho. Glória a Deus, graças a Deus. Nós estamos aqui já finalizando, né, Dan? O bate-papo assim muito, muito bom, muito, muito interessante, muito saudável e trouxe para a gente muita informação, até mesmo para melhorarmos as nossas vidas, né? Esse Amém. Cuidado que o pastor está falando. Então, vamos sair daqui com certeza edificados. O Europa da Graça, a gente tem um slogan que fala assim, juntos, edificando uns aos outros, proclamando o Evangelho da Graça, né? O Evangelho de Cristo. Então, juntos, como nós estamos fazendo aqui, nós nos edificamos, essa conversa com certeza nos edificou e vai edificar a outros, para que o Evangelho ele possa ser proclamado, para que o nome de Cristo possa ser glorificado na nossa vida. E se nós não estivermos bem, como é que nós vamos fazer isso, pastor? Claro. Se a nossa mente não estiver boa, se o nosso corpo não estiver... Foi o que o pastor falou. Às vezes eu estou com uma dor, eu vou procurar um médico. Vou no GP, né? Vou no centro de saúde procurar um médico. Mas a minha mente, eu preciso também ser... A minha mente, ela precisa ser renovada. E só Deus pode fazer isso. Agora, foi o que o pastor falou. Outra coisa, muito importante. A cura vem de Deus. Que pode ser ele ou, né, dando sabedoria a alguém para poder te ajudar. Então, não deixe de procurar um profissional da área. Não deixe de procurar. Isso é muito importante. Se você está passando um momento difícil, se você está passando por um momento adverso, turbulências na sua vida, procure um profissional. Converse com ele. Às vezes às vezes nós não queremos ser vulneráveis, né? Diante de igreja ou diante da nossa família. Procure, e existem formas, né, de você estar se ajudando nisso daí. Agora, pastor, o senhor tem uma palavra, a gente gostaria de ter uma última a participação do pastor, que o Dan vai poder, no final, trazer fazer um convite para o pastor e trazer uma palavra para a gente, mas se o pastor tiver alguma coisa ainda para acrescentar. Eu gostaria de acrescentar sobre essa questão de pessoas serem saradas emocionalmente. Existe uma característica da psicanálise que eu gosto muito, que foi ela que me atraiu, é o fato seguinte, eu fui treinado para dar uma orientação pastoral, um aconselhamento pastoral. No aconselhamento pastoral, nós vamos para a palavra de Deus, mostramos o caminho, né, espiritual, nós orientamos a pessoa dentro da Bíblia para ser honesto, para ser verdadeiro, para andar na justiça, e orientamos a pessoa. No caso da psicanálise, especificamente, nós não falamos. Na maioria das vezes nós ficamos quietos, parados. Por quê? O que vai fazer com que você entenda o momento dele é a fala dele. É o que ele tem para expressar. Tem gente que, por exemplo, o psicanalista, na verdade, ele vai falar, claro que ele fala. Eu estou dizendo, no geral, você mais escuta do que fala. Você só fala quando você vai... Aquela pessoa trava, aquela pessoa para, você termina induzindo essa pessoa a reiniciar a fala dela. Mas já teve situações de eu ficar 10 minutos aqui parado e a pessoa parada do outro lado. Entendeu? Só que depois de 10 minutos ela desabou em choro. E aí ela contou uma coisa incrível, que não tem nada a ver com o espiritual. Uma coisa de maldade do homem, entendeu? Então nós precisamos entender, igual o Jorge falou, se você passa por problemas emocionais,
e isso está te trazendo desconforto para a sua vida, não é? Até mesmo porque existe muitas síndromes, não é só a questão da ansiedade, a questão de trauma, de culpa, mas existe, por exemplo, a síndrome de borderline, por exemplo, tem gente que tem esse sintoma e nem sabe, entendeu? Para você ter ideia, a pessoa que sofre dessa síndrome, ela ama alguém aqui, amanhã ela não ama mais. Hoje ela ama, amanhã ela odeia, entendeu? Ela tem ataques de fúria. Então, assim, e aí ela vai para um lugar, mas ela está endemoniada, esse trem mesmo aí. Mas acontece o seguinte, que nós precisamos tratar o emocional dessas pessoas, porque Deus capacitou o homem, não é? Para que essa capacidade, essa inteligência, foi o Senhor que dotou. E não esquecendo daquilo da minha fala inicialmente, que eu quero que você leve para casa também isso. A minha fé, ela é inegociável. A minha fé é plena no meu Deus. A minha fé é algo que ninguém pode tirar de mim. E eu sei que toda provisão, todo milagre vem do céu. Glória a Deus. Acaba que no final, né, pastor Jorge, é aquela máxima, né? Esses dias a gente estava falando sobre isso lá na igreja. Pessoas feridas ferem, pessoas saradas curam, né? Trazem cura. Então, Ô Dan, só um minutinho. Quero colocar aqui, só para emendar com você aí. pode? Essa frase você deve ter visto aí, porque eu andei postando aí. E é bem conhecida. Fala o seguinte, que quando a boca cala, os órgãos falam. Quando os órgãos falam, a boca sara. É incrível. Se você fala, se você vai falar, os órgãos vai sarar. Entendeu? Tem muita gente, como nós falamos, já oprimida, que sofre de gastrite, de insônia, porque ela não fala o que ela gostaria de falar. É incrível. Incrível, entendeu? Sério. Então a boca cala, Isso é os órgãos gritam, sério. né? Mas é isso aí. Isso é muito sério. Então, pastor, foi muito bom, né? Assim, não dá nem vontade de ir. Vamos ter que fazer um outro episódio. Maravilha. Só para falar sobre a psicanálise, sobre a mente, assim, porque isso leva a gente a uma conscientização, né, que muitas vezes e até mesmo um temor, né, porque a gente precisa, né, às vezes a gente quer ser forte, mas essa fraqueza está te levando para o buraco e às vezes levando a sua família inteira junto, né? Então você tem que às vezes aprender a ser vulnerável, né? Tem que aprender às vezes confiar, né, num profissional, confiar às vezes numa pessoa para se curar, né? Para igual o senhor falou, né? O interno, né? Falar, né? Agora, de uma forma assim sucinta, 4, 5 minutinhos. O senhor poderia compartilhar uma breve palavra para o nosso público, para quem está nos ouvindo? Amém. Seriam 1 ou 2 pontos que você pode escolher. Ânimo, superação no Senhor, né? Como assim, pessoas que estão afastadas da comunhão da igreja, pessoas que enfrentam os desafios, que estão passando por um momento mental, uma saúde mental, às vezes sofrendo, pessoas que não conhecem o Evangelho. Escolha um desses pontos. Né? Uma pessoa que não conhece do Senhor ainda, pessoas que conhecem, que se desviaram, pessoas que estão sofrendo, igual nós falamos, de uma saúde mental, de, às vezes, conflitos, às vezes até traumas com a igreja. Tem como Amém. passar para a gente? Antes de fazer essa parte, que é caminhar para o final, eu quero aqui, sem autorização dela, e já fazer oferecer algo para vocês. A minha filha, ela é uma serva do Deus Altíssimo, uma mulher séria do Senhor, e escreveu um livro muito lindo, chamado Ele Me Fez Mulher. E esse livro se esgotou e agora reeditou, está na Amazon. O testemunho dela é algo tremendo, algo que edifica vidas, algo que famílias estão querendo ouvir, né? Querendo ouvir. Então, assim, se um dia tiver a oportunidade de abrir algum tema sobre isso, tenho certeza que ela teria o maior prazer de estar com vocês, tá? Manda o link pra gente. Manda o link pra gente depois que vamos mandar. tentar adicionar nenhum desses cortes, né? É isso aí. Olha, você disse sobre desviados, né? Nós falamos sobre muita emoção, bora falar sobre desviados. Você sabia que todo desviado vive cansado? Ele andou com Jesus, né? Ele teve paz, ele teve um sossego tremendo. Ele teve uma paz que excedia todo entendimento enquanto ele estava lá. Aí ele sai de lá, ele sai da casa do pai. E ele se encontra muitas vezes como um filho pródigo ali, impaciente, né? Temeroso, sem saber do futuro, perdeu tudo. E aí ele está cansado. Então, para o desviado hoje, para esse que um dia esteve com Jesus, um dia esteve
caminhando com Jesus, um dia teve a alegria de andar de mãos dadas com Jesus, eu trago esse texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então Jesus está sempre chamando. Jesus é gentleman, né? Jesus, ele é maravilhoso, ele está sempre convidando, ele está batendo para alguém abrir, ele está convidando. Então, para você, não é que vai passar por esse podcast, de repente você andou com Jesus, na sua caminhada você esfriou com Jesus, ou por alguma decepção, como o irmão Dan falou, não é? Você deixou a igreja, mas entenda que perfeito só o nosso Deus, perfeito é o nosso Jesus que viveu aqui na terra, e o único pecado que ele levou foi o meu e o seu, né? Ele não tinha pecado, é um cordeiro imaculado. Então não fique aí disperso porque alguém te feriu, não fique disperso porque você acha que perdeu o interesse. Jesus continua convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, para você que um dia se desviou, e para você que um dia que nunca conheceu Jesus, nunca teve uma experiência com Jesus, você nem sabe por que Jesus veio a esse mundo. Talvez você nunca parou para perceber o grande amor de Jesus. E eu quero deixar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, na sua bondade e misericórdia, Deus pegou o único filho que ele tinha e enviou para essa terra para morrer com morte de cruz, não é? Pela minha vida, pela sua vida, para que o meu coração pudesse ser lavado com aquele sangue precioso, para que o seu coração pudesse ser lavado com aquele sangue precioso. Então, é um amor jamais ouvido, jamais visto, o amor que Jesus dispensou por mim e por você. Agora, eu não sei por que você não veio para ele ainda, porque talvez você está procurando Jesus num outro caminho, não é? Ou numa outra religião. Eu quero te dizer, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Fica essa mensagem em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Amém. Amém. Obrigado de coração. Eu me sinto honrado e quero dizer que eu vou estar em oração para que esse podcast, né, Graça na Europa, é isso? Europa na Graça. Europa na Graça. Que ele venha ter um crescimento substancial. Porque eu estou vendo, estou agora participando e sei que o intuito da Europa da Graça é unicamente edificar vidas. E eu tenho certeza que o crescimento virá. Vai ser um crescimento que vocês vão ficar assim surpresos com o que Deus vai fazer na vida de vocês e através da vida de vocês. Amém? Deus abençoe. A gente que agradece a participação do pastor e com certeza nós vamos estar estreitando aí laços e já vai ficar um convite para uma próxima oportunidade, né? Como o pastor falou, a filha do pastor, como é que é o nome da filha do pastor de novo? A missionária Poliana. Missionária Poliana, se nós tivermos a oportunidade de entrevistá-la também, vai ser uma bênção. Eu vou colocar ela em contato, vou passar um contato dela para vocês. Porque Amém. Assim, Combinado. É um tema onde, por exemplo, ela ministra em muitas igrejas. O testemunho dela é um testemunho que edifica muitas vidas, e pelo fato do que Deus fez, a transformação. É uma coisa assim absurda, a transformação. Inclusive, ela pode mandar slides para vocês colocarem na hora do testemunho, as fotos de como era e como é hoje, entendeu? Então, eu creio que será bem assistido pelas pessoas. Glória a Deus. Amém. Tá bom? Será bem-vindo. Então, obrigado, meu de coração. Outra coisa, arrama os temas aí, chama esses pastores de pão unir aí para a gente debater aí, falar da palavra de Deus e trazer edificação para a vida do povo. Nós vamos fazer sim, pastor. Maravilha. Nós gostamos da sua ideia, nós vamos convidar outros pastores e fazer quem sabe até uma presencial, né? Seria bom a gente fazer um presencial, né? Perfeito. E de repente no Rios aí tem churrasco. Glória, recebo também. Maravilha. Pastor, obrigado mais uma vez pela sua presença, né, pelo tempo que o senhor se dedicou a gente aqui, ao Jorge também. Né? Então, nós encerramos aqui com a sensação de missão cumprida, né? Que foi um assunto muito bom, esclareceu muito a gente. Amém. Né? Precisamos marcar o segundo episódio agora. Amém, tá? Glória a Deus. Eu espero ter correspondido à expectativa de vocês. Não, foi uma grande bênção. Amém. Abraço na família, pastor, e que Deus possa abençoá-los. Muito obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Muito bom.